Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Efésios, capítulo de número 6. O apóstolo Paulo escreveu essa carta e, se não me falha a memória, Paulo já estava em Roma, e se eu não me engano, ele estava preso também. E tinha alguns soldados que cuidavam do apóstolo Paulo em prisão. E quando Paulo ele vai escrever essa carta, o que tem em mente? Ele vai olhar a vestimenta dos soldados romanos, e ele vai comparar com aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Durante essas quarta-feiras a gente tem aprendido que estamos em guerra, correto? E a nossa guerra, ela não é uma guerra com pessoas, é uma guerra invisível, é uma guerra com Satanás. Paulo vai dizer, porque a nossa luta não é contra a carne, nem sangue. Quando a gente tem essa compreensão, que a nossa carne, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, fica melhor da gente se relacionar com as pessoas, porque a gente entende que muitas vezes as pessoas nos magoam, não é por intenção. A gente vai ver mais para frente a diferença entre a pessoa estar endemoniada, né, e uma pessoa estar oprimida. Por exemplo, já falei isso, quando Judas, alguém pergunta para Jesus, quem é que vai te trair? Aí Jesus diz assim, aquele que molhar o pão juntamente na mesma vasilha minha, esse vai me trair. E aí Judas, ele molha o pão lá no vinho de Jesus, e a Bíblia diz que naquele momento o diabo entrou em Judas. Então ele ficou possesso. Já Pedro, quando Jesus pergunta para o pessoal, olha, o que as pessoas falam acerca de mim? Aí o pessoal fala, uns dizem que tu é profeta, outros dizem que tu é Elias que voltou da morte. E aí Jesus pergunta, e vocês, o que vocês me dizem? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz assim, não foi carne e nem sangue que te revelaste isso. Ele está dizendo, não é uma coisa que você tirou da tua cabeça, foi o Espírito de Deus que te revelou. Aí Jesus ele vai continuar a conversa, e ele vai falar que ele tem que ser crucificado, e quando Jesus começa a falar que ele precisa ser crucificado, Pedro diz assim, não Senhor, não vai acontecer isso contigo não. Na mesma hora Jesus fala assim, o próprio Jesus que tinha dito que Pedro tinha falado, impulsionado pelo Espírito Santo, agora Jesus vai falar o seguinte, olha, arreda de mim Satanás, porque você não tem pacto ou acordo com as coisas, com os planos de Deus. Pedro ficou endemoniado? Não. Pedro, ele foi oprimido, ele foi sugestionado. Muitas vezes a gente pergunta assim, é muito relativo essa questão, por exemplo, do suicídio. Uma pessoa que ela procura tirar a própria vida, ela não está querendo morrer. Na realidade ela está querendo uma fuga, e ela acredita
que tirando a sua vida, vai amenizar a dor dela. E é exatamente nessa confusão mental que muitas vezes as pessoas passam, que o diabo começa a oprimir com mais intensidade, até as pessoas fazer aquilo que não é correto fazer. Mas aqui, hoje, nós vamos aprender algo muito interessante, porque Deus sabendo, Jesus sabendo, e Deus sabendo que nós estamos em guerra, Ele não ia nos deixar de qualquer jeito. Ele não ia deixar, por exemplo, eu e você e a igreja do Senhor à mercê do diabo. Por quê? Porque o diabo, ele não é poderoso igual Deus, igual Jesus, correto? Mas nós não podemos negar que o diabo, ele tem uma certa força. Só que eu e você em Cristo Jesus, nós somos mais fortes do que todo o inferno junto. Porque a nossa força, ela não vem de mim mesmo. A nossa força, ela vem, sabe de quem? De Deus. A nossa força, ela vem de Deus. E Ele nos deixou, porque se estamos numa luta, numa guerra, a gente precisa estar amparado, estar protegido. Efésios capítulo 6 e o verso 10 diz assim, uma palavra final: seja forte no Senhor e no seu grande poder. Força em Deus e no seu grande poder. NVT hoje, cara. Vistam toda a armadura de Deus. Paulo está dizendo o seguinte: olha, fique forte no Senhor, na força do seu poder, mas vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Ele está dizendo: olha, se apodere das armaduras que Deus vai nos dar, para que você possa estar firme contra os ataques do diabo. E ele vai dizer: pois a nossa luta não é contra inimigo de carne nem de sangue, mas com governantes e autoridades invisíveis. Falamos disso na semana passada. Contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Paulo vai dizer o seguinte: ele vai dar uma classificação de hierarquia de demônios. Ele vai falar aqui, falamos na semana passada, e ele está dizendo que a nossa luta é exatamente contra esses demônios, os principados, né? As potestades. Falamos na semana passada, se você não viu, você pode dar uma olhada no YouTube da igreja. Principado, potestade e os dominadores desse mundo tenebroso. Aí ele vai dizer o verso 13: portanto, vistam todas a armadura de Deus. Veja bem, ele está repetindo a segunda vez para vestir toda a armadura de Deus, porque não adianta você colocar somente uma proteção. Você precisa vestir toda a armadura. Aí ele vai dizer aqui, ó: portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão firmes. Assim, mantenha sua posição, colocando. Ele vai dar agora, a gente vai abrir o estojo agora, né?
vai abrir a caixinha das vestimentas, das armaduras que Deus vai nos dar, e Ele diz para usar todas, tá certo? Ele vai dizer, usem, colocando o cinto da verdade, cinto mesmo, algo que amarrava a armadura, a couraça da justiça, como calçado, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em toda situação, levante o escudo da fé, para deter as flechas do fogo do maligno. Use a salvação como capacete, e empunhe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então Paulo vai dizer o seguinte, olha, ele vai dizer, coloque a couraça era uma vestimenta, tipo, hoje a gente pode dizer que é o colete à prova de bala. Use a couraça da justiça, certo? O sapato, né, era o calçado, ele usava o calçado, um capacete, que era uma proteção que eles usavam, para que, quando, você já deve ter assistido aqueles filmes épicos, né? Geralmente, os cruzados usavam, tipo, um capacete de ferro, e às vezes vinha uma proteção até aqui. Por quê? Porque ele ficava protegido no momento da batalha. E aí ele diz, olha, use o escudo da fé, o capacete e a espada, ou seja, o escudo de um lado, a espada do outro, a couraça, né? A sandália da preparação do evangelho, e o cinto. O que o cinto fazia? O cinto, ele segurava toda a armadura. Eu não tive tempo, eu poderia ter colocado o desenho para vocês entenderem um pouco, mas o cinto, ele segurava toda a armadura, e ele vai começar exatamente por isso. Ele vai dizer, olha, coloque o cinto, né? O cinto da verdade. Esteja, pois, firmes, ele vai dizer aqui numa outra tradução, cingindo-vos da verdade. O soldado era cingido com um cinto que servia para suportar, né, a roupa e a espada também. E Paulo vai dizer, esse cinto é o cinto da verdade. Porque não adianta nada eu ter fé, não adianta nada eu saber manusear bem a palavra, se isso tudo não tiver amarrado com uma vida de verdade, com uma vida de mentira. Não existe, presta atenção, não existe mentirinha, né? Tem que falar assim, alguém já falou uma vez para mim assim, que tem mentira branca. Não, para mim mentira é tudo preta, né? Não existe essa questão de uma mentira pequena ou uma mentira grande. Então o crente não pode ser mentiroso. Por quê? Porque a palavra de Deus primeiro ela diz, quem é mentiroso é filho de quem? Do diabo. Então mesmo que você saia no prejuízo, fale a verdade, mas presta atenção, fale a verdade em amor, porque tem como você falar a verdade e machucar uma pessoa, não é como você diz, né? É como se você pegasse o cinto da verdade, tirasse ele assim, com a fivela e tudo, e agora eu vou falar a verdade, toma a verdade. Então a verdade ela precisa ser falada com amor, mas o crente ele não pode ser mentiroso. E muitas vezes eu já deixei de perguntar determinadas coisas por exemplo, às vezes quando a pessoa vem, ela demorava a vir no culto ou vir na igreja, então para que ela não mentisse, eu não perguntava para ela, por que você não está vindo na igreja? Porque ela ia mentir.
Ela ia dizer, não, é porque eu estou trabalhando demais, é porque eu chego cansado, mas na realidade não é, ele arrumou alguma treta na igreja, ele ficou chateado com o pastor, ou ele está desanimado com alguma coisa e ele não quer falar, então para que ele não possa mentir, eu nem pergunto, muitas vezes não pergunto, mas o principal que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, que nós devemos amarrar a nossa armadura com a verdade. Crente tem que falar a verdade, irmão. A gente precisa viver uma vida de verdade, sabe por quê? Porque se a gente vive uma vida de mentira, o diabo ele acha um meio de derrubar toda a nossa armadura. A fé não vai valer nada, a palavra não vai valer nada. O que adianta você ouvir uma palavra de alguém que você sabe que é mentiroso? Você está entendendo isso? Então, preste atenção, porque talvez a gente quer ganhar um amigo, um familiar para Jesus, e aquilo que a gente fala não condiz com a vestimenta, com as armaduras que a gente vive. A gente precisa falar a verdade, porque a palavra de Deus diz que o diabo, Jesus Cristo certa vez, falando para os fariseus, ele disse o seguinte, vós sois filhos do diabo, porque vocês são mentirosos, vocês mentem. Então ser cristão, irmão, não é não é ser de qualquer jeito. A gente precisa viver uma vida, sabe, porque assim, se você inventa uma mentira hoje, você precisa inventar uma outra amanhã, e você vai amarrando, sabe, uma mentira com a outra, até que chega um momento que ela não se sustenta. E isso, quando você, a pior coisa que tem é quando você descobre que alguém estava mentindo para você, e aí daqui para frente, tudo aquilo que ela falar, você não vai acreditar mais. Por quê? Porque no seu subconsciente, aquela pessoa é uma pessoa que não fala a verdade, mas a verdade ela tem um poder poderoso sobre a nossa vida, que nós podemos o quê? Podemos vencer todas as estratégias do diabo com a verdade do Evangelho de Jesus, com a verdade em nossas palavras. Então o apóstolo Paulo vai dizer, olha, estejam cingidos, ou seja, amarre a sua atadura, a sua vestimenta, amarre a sua vida com a verdade, com aquilo que você vive. Não seja alguém, porque assim, eu posso não falar a verdade, e vocês não podem nem saber, correto? Só que assim, o diabo sabe. Por isso que eu sempre digo, quem tem unção, tem unção, uns são e outros não. Por quê? Porque não é aquilo que eu falo, é aquilo que eu vivo. E a Bíblia diz, o diabo tem a onisciência, a capacidade de saber todas as coisas? Não. Mas a Bíblia diz o seguinte, que o diabo, o vosso adversário, ele anda o quê? Em derredor. Ele fica nos observando, ele fica nos olhando, ele fica vendo a nossa fraqueza. Quanto tempo, a Bíblia não diz isso, mas quanto tempo foi que o diabo ficou olhando a Eva lá, paquerando o fruto proibido? Quem sabe a Eva passava, dava uma olhada. O diabo ele vai nos tentar na nossa fraqueza. E cada um de nós temos o calcanhar do Aquiles. Vocês conhecem a história do calcanhar do Aquiles?
O Aquiles, ele era um semideus. Ele era filho de uma humana com um deus. Isso na mitologia grega. E aí quando ele nasceu, a mãe dele pegou ele pelo calcanhar e foi banhar ele no rio sagrado, para que ele tivesse proteção. E ela pega ele pelo calcanhar e ela afunda no rio, banha a criança. Então, aonde aquela água pegou no Aquiles, ele estava protegido. Mas tinha um lugar onde a água não pegou, onde a mãe dele estava segurando, que era no calcanhar. E se você vai ver a história do Aquiles, que ele era um grande guerreiro, sabe como que ele morreu? Simplesmente um soldado soltou uma flecha ao esmo, e ela acertou no lugar onde não era protegido. Se você tem um calcanhar de Aquiles, um ponto fraco na sua vida, você precisa proteger esse lugar. Por exemplo, tem homens aqui, ou não aqui, que tem problema com pornografia, que já luta com isso faz muito tempo. O que você tem que fazer, irmão? Se proteger. Tira o computador do quarto, põe na sala onde todo mundo está vendo. Acessa a internet quando tua esposa estiver perto de você, ou a mulher também, porque hoje não é só a questão. Tem pessoas que têm problema com o dinheiro. Ele tem problema na parte financeira. Tem pessoas que têm problema não com dinheiro, mas com orgulho. Então eu tenho que olhar para mim, para dentro da minha vida, e amarrar com o cinto da verdade aquilo que me aflige. Eu preciso ser real comigo mesmo, eu preciso me conhecer. Certa vez, eu lembro que teve um irmão da igreja que ele chegou para mim e falou assim: pastor, você prega bem, é legal, mas eu acho que o senhor não deveria, se expor muito, falar, os seus pontos fracos, falar aquilo que, mas quando eu me exponho, é um jeito de eu estar me resguardando, para dizer para você: olha, eu tenho dificuldade nessa área, eu tenho dificuldade naquela outra área, eu luto com isso, eu luto com determinada doença, determinada enfermidade. Então eu preciso ser real comigo mesmo, ser verdadeiro comigo mesmo, e eu preciso ter verdade nas minhas palavras. Por quê? Porque é essa verdade que vai te deixar forte. Conhecereis a verdade vos libertará. O diabo não terá poder contra aqueles que vivem na verdade. Amém? A segunda armadura que o apóstolo Paulo vai falar, está no versículo 14, ele diz: vestindo de toda a couraça da justiça. A couraça, ela era feita de metal ou de couro, era colocado sobre o peito, o abdômen, para proteger o coração e os órgãos vitais do soldado. Um dos órgãos que o inimigo mais ataca na nossa vida, sabe qual que é, irmão? Coração. A gente deixa, no coração. Aí sim, hein? Olha a soldadinha aí. Pô, poderia ser mais sério esse negócio aí, mas ficou da hora. O local onde o inimigo mais ataca na nossa vida é o nosso coração, da gente ficar magoado com as pessoas. Proteja o seu coração. Eu aprendi uma coisa: as pessoas, elas só têm o poder de acessar em você aquilo que você permite. Não permita que ninguém acesse o seu coração.
Não permita que ninguém acesse as suas emoções. Não permita que o inimigo acesse o seu coração. Por isso nós precisamos guardar o nosso coração. Olha o que diz Provérbios capítulo 4 e o verso de número 3. Ajuda eu, Carlinhos, aí. Provérbios 4 e o verso 3 diz o seguinte: por isso, está aí? Entendi. Coloca para mim, Carlinhos. Provérbios capítulo 4 diz assim, 4 e verso 3. Não, tá, eu devo ter falado errado. Mas o versículo diz o seguinte, ó: por isso precisamos guardar. Por quê? Porque do nosso coração procede o que? A fonte da vida. A Bíblia diz, um coração alegre, ele deixa o quê? O rosto feliz. E um coração triste deixa o quê? Um rosto triste. Então, a couraça da justiça, ela dizia assim, ela está falando o seguinte: olha, que mesmo que alguém me magoe, a justiça ela vai sempre vir de Deus. Eu tenho que acreditar que Deus é por mim. E a palavra de Deus, ela diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então proteja o seu coração de todo ataque do inimigo. Muitas vezes o inimigo vai soltando o quê? Aquelas flechas no nosso coração. Uma intriga ali, um desentendimento ali. Sabe, as maiores tretas que eu já arrumei aqui na igreja foi com o WhatsApp. Por quê? Porque eu sempre falo, o WhatsApp não tem, a mensagem ela não tem sentimento. Dependendo de quem ouve aquilo quem vai ler aquilo que eu escrevi, dependendo de como essa pessoa está se sentindo, isso vai refletir em como ela vai ler a mensagem. Esses dias aí tem o sargento Ivan, tomara que ele não escute isso aqui, mas não é problema. Sargento Ivan, esses dias ele mandou uma mensagem para mim. Aí eu mandei uma mensagem para ele, ele falou: olha, a gente está fazendo a sua carteira de capelão está renovando a sua carteira de capelão da PM, né? E você pode mandar os documentos tal, assim. Aí eu falei para ele assim, eu escrevi: ah, legal, eu nunca recebi uma carteira de capelão da Polícia Militar. Ele entendeu diferente. Aí ele falou, aí escreveu lá: primeiro, vamos nos frutos do Espírito. Aí, aí escreveu um texto para mim lá, vamos, ele chamou de rapazinho, o rapazinho, primeiro vamos nos frutos do Espírito. Ele entendeu tudo errado. Aí eu peguei e gravei um áudio bem amoroso. Oi, sargento Ivan, tudo bem? Eu acho que você entendeu errado. Eu falei para o senhor aqui que eu nunca tinha recebido uma carteira da PM. Aí ele então me desculpe. Por quê? Porque dependendo de como as pessoas recebem a mensagem, vai ser, pode ser que ela receba de uma maneira que ela entenda que você está chateado com ela, e às vezes não é, e aí isso vai acontecer, aí a gente não pergunta, a gente diz: irmão, por que você está chateado comigo? E a gente vai deixando isso passar, e isso vai criando o quê? Uma raiz de amargura, aonde as pessoas, por conversar, por falar a verdade, por dizer assim: vem cá, eu dou um abraço em você, olha, você me magoou naquilo que você falou, resolveu o problema. Então, a palavra de Deus, ela diz: olha, proteja-se, vista-se com a couraça da verdade. Marcos capítulo 12, verso 30 diz: o coração está envolvido em toda a experiência cristã,
pois a função do coração é o quê? É amar a Deus. Se você tem um coração machucado, você não consegue amar a Deus, você não consegue amar o seu irmão, e o diabo ele trabalha muitas vezes nisso. O fulano saiu porque o pastor machucou ele. Ele entendeu que o pastor machucou ele. Ou o irmão machucou ele. Saiu da igreja, não resolveu o problema. Isso acontece, vai criar uma raiz de amargura dentro do coração. Então proteja o seu coração, para que o diabo não possa ter acesso a ele. Como é que eu protejo meu coração? Quando alguém te chatear, espera o momento certo e conversa. Leva ele para almoçar, né? Aqui ali para o lado ali do aeroporto tem um restaurante legal. Aí fala, ó, assim, assim e assim. Não vou olhar. Assim, assim e assim. Conversa. Não tem nada melhor, irmão, do que uma mesa para a gente colocar assim, sabe, passar uma borracha e acertar tudo aquilo que tem, sabe, quantas pessoas, amizades, famílias destruídas por uma falta de entendimento, de uma comunicação, aí o coração fica, sabe, azedo, cria uma raiz de amargura. Mas Deus nessa noite está nos ensinando que nós precisamos usar essa couraça da justiça, e mesmo que alguém te machucou, irmão, vai liberando perdão e deixa que a justiça, ela fica com Deus. Amém? Aleluia. Verso de número 6: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O calçado, eles são o quê? O evangelho da paz. Não adianta nada eu vestir uma couraça da justiça, eu ser um cara justo, se eu não propago, se em mim não vive, se eu não vivo um evangelho de paz, um evangelho de graça, um evangelho de Deus, o evangelho, quando ele fala assim, interessante que ele diz que o calçado é o evangelho da paz. Por quê? Porque aquilo que nos sustenta, irmão, é a palavra de Deus. O que sustenta é o evangelho de Jesus Cristo, é as boas novas de Deus, eu entender que eu tenho paz com Deus. E ele vai dizer, olha, calce os pés com a preparação do evangelho da paz. Viva um evangelho que te traz paz. Tenha paz em Deus, tenha paz com o próximo. Paulo ele vai dizer, olha, a sandália que eles tinham, ela tinha uma proteção que quando estava na luta, que vinha alguém empurrando com escudo, ele conseguia firmar e não escorregar. Somente no evangelho de Jesus a gente consegue ter uma vida sem cair. Aquelas pessoas que caíram, irmão, com certeza, pararam de viver uma vida de evangelho de Cristo, um evangelho da paz. A outra armadura que ele diz, verso 16, o escudo da fé, ele fala, embaçando sempre o escudo da fé, com quais podereis apagar todos os dados do maligno. A nossa fé, é ela que nos sustenta do ataque do inimigo. Sabe o que é os dados, irmãos? Eram pequenas flechas. Pequenas flechas que entravam no soldado, quando ele estava sem o escudo, que causava a morte. O diabo não precisa muitas vezes fazer grandes coisas
para nos derrubar. Pequenas coisas. Você já ouviu alguém já comentou para mim assim: você viu aquele irmão estava firme, e de repente ele parou, como diz lá fora, ele desviou. Aprenda uma coisa: ninguém desvia de uma noite por dia, de uma hora para outra. Ninguém desvia. O que acontece? A gente vai caindo em slow motion, devagarinho assim, ó, sem perceber. Por quê? Porque o diabo ele vai aos poucos, sabe? Aos poucos ele vai nos enfraquecendo. Aos poucos ele vai, por isso ele vai nos roubando a fé. E é por isso que a Bíblia diz que nós devemos embaçar, devemos segurar o escudo da fé, acreditar que aquele Deus que nos chamou é aquele que vai nos manter em pé, é acreditar que maior é Deus que está na nossa vida do que todo o inferno junto. É acreditar que a palavra de Deus ela ainda é verdadeira, irmão. A palavra de Deus ela não mudou. É acreditar que Deus ainda é o Deus que opera milagre. É acreditar que Deus é o Deus que muda situação. É ter fé. E o interessante que essa arma do escudo ela é tão poderosa que a Bíblia diz: olha, quem não tem fé, sem fé é impossível agradar a Deus, porque até para chegar até Deus, até para ouvir Deus falar, até para entender que é Deus que está falando agora com você, eu preciso ter fé. E a fé é exatamente aquilo que me protege dos dardos do inimigo. A fé é exatamente aquilo que me sustenta, é aquilo que, mesmo que eu veja a minha situação de uma maneira não tão boa hoje, eu tenho fé que Deus vai tornar ela bem melhor amanhã. Eu tenho fé que o meu marido vai se converter, eu tenho fé que meu filho vai se converter, eu tenho fé que a minha esposa vai se converter, eu tenho fé que no final de tudo vai dar tudo certo. Eu tenho fé que Deus é por mim. Então o escudo da fé, ele serve para nos proteger do ataque do diabo, na nossa guerra, em avançar e não retroceder. Uma coisa muito interessante que você vai ver nessa armadura, depois você lê em casa, é que ela não tem proteção para as costas. Por quê? Por que ela não tem uma proteção para as costas? Porque numa batalha, ninguém esperava que um guerreiro virasse as costas e saísse correndo. Deus não espera que eu e você retrocedemos do chamado que Deus tem para a nossa vida. É por isso que a palavra de Deus ela diz: aquele que colocou a mão no arado, ele não deve olhar para trás, é sempre para frente. É por isso que Jesus Cristo diz: eu estabelecerei a minha igreja. E ele está falando de pessoas. Estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, não é que o inferno vai vir. A gente tem um entendimento errado sobre esse versículo. A gente pensa que o inferno está vindo contra a gente. Mas pelo contrário, nós que estamos avançando nas portas do inferno, salvando a prostituta, tirando o drogado da rua, tirando o mendigo e dando abençoando os desprotegidos, pregando a palavra, libertando o alcoólatra, libertando aquele que é viciado nas drogas, é avançando com o reino de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que fomos chamados para avançar, não para recuar. A igreja não recua, a igreja avança. Por quê? Porque a gente tem o escudo da fé. Sabe, eu gosto muito de ver aqueles filmes épicos, né? Os guerreiros fazem a fileira com os escudos, e eles vão empurrando. Esparta, já ouviu o Espartacus, né? Vai empurrando. Por quê? Porque a nossa fé, ela nos faz avançar, ela nos faz ganhar terreno contra o inimigo. Amém? Outra armadura que ele diz, o capacete, verso
de número 17. Tomai o capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação, irmão? É eu ter a consciência na minha vida que eu estou salvo, irmão. Sabe? É ter a tranquilidade que aconteça o que acontecer, eu tenho a consciência que Deus já fez o que tinha que fazer por mim. Eu estava conversando com a Mi, neste momento, antes de subir aqui, sobre a mãe dela que ela perdeu esses dias. E eu falei para ela, eu duvido que se a gente tivesse a oportunidade de perguntar para ela, você queria voltar a estar aqui? Ela ia falar que não, eu usei o capacete da salvação para estar aonde eu estou. Proteja, o capacete da salvação servia para proteger a cabeça. Proteja a sua mente, irmão. Vigie aquilo que você pensa. Sabe, o que entra na nossa mente passa pelos olhos, aquilo que você vê. Pode afetar a sua mente. Aquilo que você escuta. Sabe, tem coisas que não é pecado. Mas se você falar que não é para garotada, eles só vão ouvir aquilo. E eles só ouvindo aquilo, eles vão estar com a mente prejudicada. Então aprenda o seguinte, use o capacete. Veja o que você assiste, o que você escuta. Nem tudo, sabe, aonde que está o pecado está no exagero. Parece que a igreja, né, ela não está preparada ainda para a gente discutir algumas verdades. E aí você precisa ter que, se você falar, olha, isso pode, a pessoa só vai fazer aquilo. E por só fazer aquilo, sabe o que vai acontecer? Vai ser aquilo que não era pecado antes se torna pecado. Por exemplo, uma coisa bem simples. Todo mundo fala de algumas coisas, mas ninguém fala que comer demais é pecado. Comer é pecado? Não é pecado. Mas quando você come demais, se torna pecado. Qual é o pecado? O pecado da gula. Então, a nossa vida, ela deve ser balanceada. A gente deve ter, sabe, se você fala assim, olha, se você ouvir, dependendo do tipo de música que você ouvir, não é pecado. Ah, agora, beleza, então agora vamos lá, vamos ver a Anitta, vamos ver não sei o quê. Meu irmão, não é isso que eu estou falando. A palavra de Deus, ela diz, se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu, como pastor, eu nunca, jamais, eu direi aquilo que a Bíblia não diz. Mas cuidado com aquilo que você faz, até servir a Deus de uma maneira religiosa é pecado. Até colocar a igreja, aí é que está o seguinte, olha o perigo que eu tenho que falar, Patrícia. Colocar, por exemplo, a igreja acima da família é pecado. Mas quando eu falo isso, aí o pessoal fala assim, pai, agora vai rolar a festa. Aí domingo não vou na igreja. Aí fica um mês sem vir na igreja, vem no culto de Santa Ceia. Aí você pergunta, irmão, o que está acontecendo que você não vem na igreja? Não, pastor, o senhor falou naquele dia lá que eu tenho que colocar a minha família. Não é isso que eu estou falando. Então vou ser bem claro para você, tem 2 cultos aqui, certo? Se você faltar um culto domingo é pecado. Então vem um culto, né, com a sua família, e aí depois você vai para Itaquaral, vai não sei para onde, não precisa nem vir aqui, mas vem um culto, aí está certo. Porque o camarada some, porque eles não estão preparados ainda para discutir verdades. Né? Pastor não, pastor tem que estar domingo de manhã e à noite. Não mandou ser pastor? Né? Então, preste atenção, cuide daquilo que você pensa.
Porque a Bíblia diz em Provérbios, assim como o homem pensa, assim ele é. Vigia o teu olhar, aonde você olha, né? Tem homem que passa uma mulher, ele fica assim. Aí quando ele olha, a mulher olhou também, falou assim, lascou. Ele olha. Ele não consegue ter autocontrole. O que você vê, o que você ouve. Por quê? Porque aquilo que você vai falar está muito condicionado com aquilo que você escuta e com aquilo que você vê. E isso dá acesso ao diabo nas nossas vidas. Amém? Vamos para frente, verso 17. Tomai a espada do Espírito. A sexta e última parte da nossa armadura de Deus é a espada do Espírito. A espada do Espírito que é o quê? Que é a palavra de Deus. Como é que eu vou para a guerra? Só com o escudo, Adriano. E o diabo vai ficar só flecha, espada, e eu aqui. Uma hora eu vou cansar. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter domínio da espada do Espírito. Como é que Jesus venceu Satanás? Foi com o escudo da fé. Mas ele usou muito mais o que? A espada, a palavra de Deus. O diabo dizia, está escrito assim, aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Aí Jesus dizia, olha, e a palavra também diz, não tentará o Senhor teu Deus. A arma mais poderosa que um guerreiro espiritual, um guerreiro de Deus pode ter, é a palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então precisamos o quê? Ter o discernimento, entender que essas armaduras, o escudo da fé, a couraça que protege o nosso coração, o capacete que protege as nossas emoções, aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino, a espada, a sandália, que é a preparação do evangelho da paz. Tudo isso nos deixa protegido contra o ataque do diabo. E a Bíblia vai dizer o seguinte, verso 16: em todas as situações, levante o escudo da fé, para deter as flechas do fogo maligno. Verso 17: use o capacete da salvação, e empunhe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí terminou? Não. Ele diz, orem no Espírito, em todos os momentos e ocasiões. Ou seja, ele está dizendo, olha, ore sem cessar. Por quê? Porque é como se ele estivesse dizendo, não adianta você estar bem vestido, não adianta você estar carregando as armaduras de Deus, se você anda sem prestar atenção ao ataque do inimigo. E como é que a gente anda vigiando? Orando, em espírito. Não é de joelho, sabe, orar em espírito, irmão, é ter a consciência que vamos sair daqui a pouco. E quando eu estiver lá na minha casa, eu ter a consciência, Deus está comigo. Aqui dentro, eu nunca vi ninguém dar falar um palavrão. Por quê? Porque a gente tem na nossa cabeça, aqui é a casa de Deus, Deus está aqui. Sim ou não? E Deus não está na tua casa? Lá pode? Pode falar palavrão na sua casa? Não, Deus está lá também. Por isso que orar no Espírito, Ele nos dá a consciência que aonde eu estiver, Deus está comigo. E eu tendo a consciência que onde eu estou, Deus está comigo, o diabo não pode me atacar.
Atacar até pode, mas não vai me atingir, porque eu vou estar com as armaduras de Deus, e vou estar orando em todo o tempo, orando no Espírito, em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Oração de persistência é aquela que eu tenho a consciência que aonde eu estiver, Deus está comigo. Sabe, eu já falei da irmã Alzira. A irmã Alzira, você precisa sair um dia com ela, nem que seja para dar uma volta no quarteirão, porque ela está assim: Jesus cobre com o teu sangue, Jesus, tu és lindo. Mas é assim, quem não gosta de Jesus, irmão, vai enjoar rapidinho de andar com essa mulher, porque ela está: Senhor, guarda, Senhor, protege, precisa, ela guarda, Senhor, recebe, abençoa. Deus é bom, toda hora, Deus é bom. Eu falei: para, irmão, Deus, a gente sabe que Deus é bom. Sabe o que é isso? É proteção. Você não vê essa mulher nunca, sabe? Ela poderia estar, sabe? Pessoas que nem eu, bem mais novo que ela, fica reclamando de uma dor aqui, de uma dor ali. Você acha que essa mulher não tem dor? Mas eu nunca vi ela reclamando. Sabe por quê? Deus é bom, pastor. Fiquei gripado 15 dias, mas Deus é bom, Deus é maravilhoso, sabe? Não tem como o diabo acessar o coração dessa mulher, não tem como o diabo acessar a mente dessa mulher, não tem como o diabo derrubar essa mulher. Sabe por quê? Porque ela está revestida com as armaduras de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada da palavra de Deus. Nós precisamos ter esse entendimento, irmão. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Aleluia. Fique de pé, eu quero orar com você nessa noite. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. Comece a falar com Ele, irmãos. Sabe, Deus nos deu armas poderosas para que eu e você pudéssemos vencer o ataque do inimigo. Comece a falar com Ele. Espírito Santo, eu te convido, Senhor, nessa noite, Pai. Pai, tomamos posse nessa noite, Senhor, de todas as armaduras, Pai. Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa firmar a nossa vida, ó Deus, com o cinto da verdade. Que a verdade esteja na nossa boca, Pai. Que em nós não encontre mentira. Pai amado, coloca o capacete da salvação, Senhor. Não deixe o diabo acessar a nossa mente, Pai. Pai, não deixe o diabo, ó Deus, colocar pensamentos negativos, pensamento de morte, pensamento de tristeza, Pai. Não deixe o diabo, ó Deus, acessar a nossa mente, Pai. Nos protege, ó Deus, com o capacete da salvação, ó Pai. Pai amado, que possamos estar firmes, ó Deus, com a sandália da preparação do Evangelho, Pai. Que o diabo não venha nos derrubar, Pai amado. Que a tua couraça da justiça, ela possa proteger o nosso coração. Eu não deixarei que o diabo, eu não deixarei que ninguém acesse o meu coração a ponto de me causar uma tristeza profunda, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, nessa noite, Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha acessar o nosso coração. Pai querido, nos ajuda, ó Deus, a empunhar, ó Deus, a espada da tua palavra, para que naquele momento, ó Deus, de tristeza, nós possamos fazer a oração do salmista: guardei
a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Pai. Que a tua palavra possa estar na nossa mente, no nosso coração, como uma espada, Senhor. Como o livro de Hebreus diz, uma espada de 2 gumes. Que possamos, ó Deus, aprender a usar a fé. A usar a fé como escudo, nos protegendo de todo o dardo do inimigo, Pai. E que possamos, ó Deus, ter a consciência que aonde eu estiver, o Senhor está comigo. Como a tua palavra diz, ó Deus, no Salmo 91, 1000 cairão a meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei abalado, porque a minha fé está no Senhor. É o Senhor que me guarda, é o Senhor que me protege, é o Senhor que é o Jeová Nissi, é aquele que vai na frente, é aquele que vai, ó Deus, adiante, é aquele que vai nas nossas batalhas, Pai. Abençoa a nossa família, abençoa a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, dai-nos, ó Deus, força, ousadia. O diabo não terá mais poder sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, porque saímos nessa noite como soldados, como generais de Deus, para assumir, ó Deus, cada território que uma vez foi tomado pelo diabo. Nós reivindicamos, ó Deus, a nossa família, a nossa casa, nosso trabalho. Podemos dizer, ó Deus, como Deus falou para Josué: aonde pisarmos, a planta dos nossos pés será nossa. É guerra. Estamos revestidos com a tua graça. Coloque a sua mão. Senhor, te louvamos nessa noite. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo e o amor de Jesus esteja em nosso coração. Se você crer, diga amém. Deus abençoe, guerreiro, guerreira. Vai e conquiste aquilo que Deus colocou para você. Deus te abençoe.